E agora é hora de retrospectiva aqui no Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes. Vamos fazer uma retrospectiva internacional. Para isso trouxemos aqui ao nosso estúdio, no Morumbi, o professor Manuel Furriela, que é reitor da FMU e também professor de Relações Internacionais. Já conhecido do nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, porque ao longo do ano participou diversas vezes, nos auxiliando a entender os assuntos ligados às relações internacionais durante os casos de maior repercussão. Professor, obrigado por comparecer aqui à Rádio Bandeirantes para conversar conosco nessa retrospectiva de assuntos internacionais. Eu queria agradecer o convite, aproveitando para parabenizar o programa, realmente de extrema qualidade, trazendo muitas informações importantes e debates para os seus ouvintes e espectadores em geral. Vamos começar falando sobre os Estados Unidos, né, e o Donald Trump, que é uma figura que, por si só, quando não era presidente dos Estados Unidos, já despertava o interesse de todos pelas suas declarações, pelo seu estilo, né? E agora, claro, na presidência dos Estados Unidos já há um bom tempo, vem causando reações diversas aí de líderes mundiais, da imprensa, da população americana, muito mais por declarações dadas do que por ações efetivamente praticadas. Mas ele sofre um processo de impeachment, né? E isso é claro que tem de ser destacado, porque não é algo corriqueiro na história americana, né? Realmente em poucos episódios, poucas vezes durante a história americana, uma longa história de democracia, é uma das principais democracias do mundo, não só por conta de ser a maior economia, mas também por conta de toda a sua trajetória. A democracia americana ela é muito consolidada, nós não temos episódios contra a democracia, governos ditatoriais na longa história dos Estados Unidos após a independência da Inglaterra. E os processos de impeachment eles foram muito, muito raros, né? Nós tivemos em alguns governos, alguns presidentes que chegaram próximos a serem afastados por impeachment, como foi o caso do Richard Nixon, né? Um dos casos mais emblemáticos, que ele acabou renunciando antes propriamente de ocorrer a consolidação, já com grande risco mesmo de ser afastado, isso nos anos 70, e no caso do Bill Clinton, que não chegou a correr esse risco, mas houve a abertura de um processo de impeachment. Então, em termos recentes, nós temos raríssimos casos de abertura de processo de impeachment efetivamente realizado, com afastamento do chefe de executivo, não tivemos nenhum episódio recente. Vamos aos Estados Unidos, então. A correspondente Daniela Florenzano, da Rádio Bandeirantes, está em Michigan e vai trazer para a gente um pouco mais do sentimento, né, do povo americano a respeito desse momento que atravessa o presidente Donald Trump. E também já trazendo uma perspectiva para a eleição do ano que vem. O presidente Donald Trump deve concorrer mais uma vez pelo Partido Republicano. Fala, Dani! Olá, Pedro, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Os Estados Unidos vão terminando o ano com o presidente do país sofrendo um processo de impeachment que pode culminar na saída dele do cargo. O presidente Donald Trump é acusado de usar de seu cargo para obter vantagens pessoais e políticas visando as eleições de 2020. Ele teria pressionado o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a investigar o ex-vice-presidente e rival de Trump, Joe Biden, em troca de ajuda militar. Trump também é acusado de tentativa de obstruir o processo de impeachment quando se negou a fornecer informações sobre o caso. Desde que o fato veio à tona em setembro, a imprensa americana vem ostensivamente acompanhando os desdobramentos e o presidente Donald Trump vem ostensivamente atacando democratas numa tentativa de deslegitimar o processo de impeachment. Já pelas ruas, Pedro, os americanos estão divididos. As mais de 40 pesquisas que foram divulgadas até o momento mostram que metade dos entrevistados apoia o impeachment de Trump e a outra metade é contra. As últimas pesquisas mais recentes mostram uma ligeira vantagem dos que apoiam o impeachment, mas a diferença é bem pequena. Há uma grande diferença, na verdade, Pedro, em apoiar o impeachment, em desejar o impeachment e acreditar que ele de fato vai acontecer. Eu estou em Ann Arbor, é uma cidade do estado de Michigan que é majoritariamente democrata, e conversei com alguns americanos sobre o processo de impeachment. E a maioria acredita que Trump vai terminar o mandato, que ele não deverá sair do cargo. De uma maneira ou de outra, Pedro, mesmo que o presidente escape do processo de impeachment,
com certeza 2020 não será um ano fácil para ele. Pelo menos é o que mostram os números, os dados recentes divulgados, tanto de aprovação do mandato dele, quanto de pesquisas de embate eleitoral mesmo para 2020 entre candidatos. Os números não são muito favoráveis a Trump. Apesar de a economia estar favorável, e a gente sabe que um cenário econômico favorável influencia bastante no resultado de uma eleição, e especialmente de uma reeleição. Nós devemos esperar, isso com certeza, para 2020, Pedro, um presidente Donald Trump ainda mais agressivo nos discursos do que ele foi em 2019. Valeu, a Daniela Florenzano conosco, então, direto dos Estados Unidos, trazendo um pouco da percepção, né, do povo americano em meio a todas essas notícias. Tem alguns americanos que acreditam que o impeachment, até aqueles que são contrários ao presidente Donald Trump, não é o melhor caminho. Mas só o processo de impeachment é um desgaste natural para quem vai ser candidato no ano que vem. O senhor concorda com isso? Concordo, e a história americana traz isso, né? No caso, o último processo que nós tivemos desse gênero foi com o Bill Clinton. Era um presidente americano extremamente popular. Durante as suas 2 gestões, durante 8 anos, os Estados Unidos tiveram o mais longo período de crescimento econômico da história recente, uma história de sucesso, ascensão da internet, novas tecnologias, uma série de fatores que trouxeram muito sucesso ao seu governo. Inclusive a própria esposa, Hillary, se tornou uma personalidade política muito forte, também decorrente da gestão dele, né, na presidência da República. Ela conseguiu muito destaque. E mesmo com tanto sucesso, quando houve a abertura do processo de impeachment, que não foi levado a cabo, ele não foi afastado, mas a partir dali ele sofreu um grande desgaste, e seu candidato, que era seu vice, né, o Al Gore, não conseguiu ser eleito, apesar de ser ali um político de muito prestígio na época nos Estados Unidos. Então o processo de impeachment, ele causa um enorme desgaste nos Estados Unidos, porque ele é raro, porque geralmente há muita cautela em todo esse procedimento. Então, mesmo que acabe não ocorrendo, há um processo de desgaste, ele vai ter problemas eleitorais, sem sombra de dúvida, se ele não conseguir mitigar, resolver esse processo nas próximas semanas. A Daniela Florenzano enfatizou a questão econômica, que é muito importante, né, para uma eleição, né? Muitos dizem que candidatos aí ganham a eleição pelo bolso do eleitor, se está tudo bem em casa, conta em dia, todo mundo tem emprego, e os Estados Unidos estão vivendo pleno emprego, né? São 3% de desempregados. E agora, pontos favoráveis a Donald Trump, para a gente falar também do outro lado da moeda. O Partido Democrata mudou muito, né? Ele me parece que vai se descolando cada vez mais para a esquerda. Não sei se dá para fazer uma comparação com algum partido aqui do Brasil, mas o Partido Democrata é bem diferente daquele do Obama que a gente viu há um tempo atrás, né? Sem dúvida, né? A gestão Obama, ela foi uma gestão muito pragmática. Havia ali uma série de receios, né, por ele trazer reivindicações sociais de que haveria qualquer tipo de ruptura, e pelo contrário, foi um grande governo de consenso, não é? E no caso do Donald Trump, ele trouxe uma posição política mais forte, ele trouxe posições mais enraizadas, e parece que o eleitor americano acabou gostando dessa opção. De qualquer forma, eu concordo contigo, concordo com a Daniela. Efetivamente, a economia tem muito peso. E a situação econômica dos Estados Unidos, ela vai muito bem. E as posições de comércio exterior dos Estados Unidos, principalmente com relação à China, elas trazem uma percepção antiga dos americanos de que algo deveria ser feito nesse sentido, né? Então os Estados Unidos foram capazes, na gestão do Trump, de trazer a China para uma mesa de negociações numa posição para os Estados Unidos muito mais favorável. Então, apesar dessas críticas todas que a gente possa fazer, né, em todo esse processo que envolveu a Ucrânia, em toda essa questão, né, que ele tentou, talvez tenha tentado prejudicar o candidato democrata, na verdade a economia americana vai muito bem. Não há nenhuma perspectiva de que a gente tenha um grande problema econômico aí nos próximos anos. Então isso também capitaliza a sua candidatura, o seu apoio. Tudo é muito bonito, tudo é muito legal para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, mas ele pergunta, o que isso aí tem a ver comigo? Então, relação Brasil e Estados Unidos no meio de um processo de impeachment, eleição em 2020, tentativa de reeleição do Donald Trump. O que mudou para o Brasil? O que muda para o Brasil nesse cenário? Nós temos aí uma aproximação ideológica entre o presidente brasileiro e o presidente americano, né? Isso é claro.
há realmente uma proximidade. O que a gente vai ter que aguardar, isso ainda não está muito claro, até que ponto os Estados Unidos vão deixar de fora o pragmatismo e trazer realmente reais benefícios ao Brasil. As últimas decisões americanas, uma delas de não indicar o Brasil ao CDE, pelo menos nesse momento, e a outra em relação a criticar a desvalorização do real, dizendo que se favoreceria exportação de aço, mostram claramente que os Estados Unidos mantêm uma posição ainda de muita defesa de seus interesses e não tem de forma nenhuma facilitado nas relações com o Brasil. Então, pelo que tudo indica, por enquanto há um pragmatismo. Essa aproximação ideológica entre Trump e Bolsonaro não tem se concretizado, pelo menos num primeiro momento, em algo a favor do Brasil de uma forma muito mais efetiva, além propriamente de um canal mais próximo. Então isso a gente ainda tem que aguardar um pouquinho para saber se efetivamente vai trazer frutos. E o presidente americano, ele está com esse problema do impeachment, então ele está trazendo todo tipo de questão que possa mostrar que ele está atendendo os americanos, mesmo que isso envolva críticas ao Brasil ou posições que não sejam do nosso interesse. Uma polêmica que surgiu durante esse ano, foi justamente a questão do visto, e aí o princípio da reciprocidade. Brasil e Estados Unidos devem respeitar esse princípio? Isso é presente em toda a relação internacional? Ou pelos Estados Unidos serem uma grande potência, não cabe nesse caso aplicação do princípio a essa questão do visto, hein? No caso da reciprocidade, a posição americana, como toda potência, sempre é uma reciprocidade ao contrário, Então se a gente vai pensar se a gente faz, se os outros fizerem, Mas isso não significa que a gente vai fazer. Então, o que eu acredito é que, em relação aos vistos, o Brasil é que deixou para trás uma posição tradicional nossa nesse sentido da reciprocidade. Nós fizemos isso não só em relação aos Estados Unidos, fizemos também, pelo menos provisoriamente, segundo dito pelo governo brasileiro, em relação, por exemplo, ao Canadá. Havia uma crítica há muitos anos aqui no Brasil, até que ponto questão de visto precisa de reciprocidade. A reciprocidade em diplomacia, em política internacional, ela não necessariamente envolve a questão de visto. Ela envolve outras situações, como, por exemplo, de alianças políticas, questões mais de geopolítica. De qualquer maneira, o Brasil deixou muito claro agora que não vai demandar ou não entende que a questão do visto seja efetivamente alguma questão importante para a reciprocidade. Até mesmo porque, se a gente liberar os vistos, a chance de a gente receber mais visitantes aumenta, A gente efetivamente não tem dados sobre isso porque é muito recente, mas há uma perspectiva sim da gente receber e também nos interessa nesse aspecto. Então acho que essa questão dos vistos a gente pode considerar como superada em relação à reciprocidade, mas em questão de comércio internacional ainda é uma agenda aberta. Nós estamos recebendo hoje aqui no Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes o professor Manuel Furriela, professor de Relações Internacionais e reitor das Faculdades Metropolitanas Unidas. No próximo bloco nós vamos à Europa, vamos falar sobre as questões que foram mais relevantes no ano na Europa com o nosso correspondente Jamil Chad e também explorar um pouco mais das relações comerciais entre os países durante o ano de 2019, prevendo sempre aquilo que deve acontecer agora no início de 2020. Você fica conosco já no próximo bloco. Vamos à Europa para falar dos assuntos internacionais mais importantes do ano. Estamos de volta aqui no Bastidores do Poder, fazendo uma retrospectiva internacional desse ano com o professor Manuel Furriela, reitor da FMU, conosco aqui, especialista em relações internacionais. E agora, nesse segundo bloco, vamos acionar direto da Europa o nosso correspondente Jamil Chad. E aí, Jamil, tudo bem com você? Boa tarde, bom dia a todos aí. Grande Jamil Chad conosco aqui na programação da Rádio Bandeirantes ao longo do ano, trazendo informações direto da Europa, daquilo de mais importante em cima do lance, os fatos, os acontecimentos e também a repercussão da análise. Acredito, Jamil, que o termo que você mais usou durante as participações nesse ano aqui na Rádio Bandeirantes foi a palavrinha Brexit, mais uma vez, Porque dominou boa parte da discussão do ano. E o que mais te chamou a atenção nesse ano a respeito desse assunto, hein, Jamil? Olha, Pedro, tem razão. Foi um dos assuntos na Europa, um dos assuntos mais comentados, um dos assuntos que mais mobilizou as próprias lideranças europeias. Esse não é um assunto apenas britânico, é um assunto que toca os diversos países da Europa, mas também em cada um desses países toca aqueles partidos que em algum momento também já falaram de sair da União Europeia, ou de criticar Bruxelas, ou de colocar em questão
até mesmo a existência do bloco. Então, na verdade, o Brexit, na verdade, Pedro, é uma discussão sobre a identidade do bloco europeu. Algo que era impensável, ou seja, desmanchar, desfazer, alguém sair do bloco, isso era absolutamente impensável por muitos anos, até que aquela eleição, aquele referendo, mostrou que, por uma margem mínima, existe sim essa possibilidade. O problema é que sair da União Europeia não é tão simples. E sair da União Europeia sem um plano é ainda mais complicado. O que nós vimos no Reino Unido foi uma série de embates bastante duros, envolvendo, eu diria, o próprio centro da democracia, que é o Parlamento Britânico, que chegou a ser proposta o seu fechamento por algumas semanas, o que, claro, gerou um enorme debate popular no Reino Unido, mas também demonstrou que dentro de um bloco, no caso do Reino Unido, ter estado ali por 40 anos, obviamente não se sai do dia para a noite. E essa saída é o que é o grande debate hoje na Europa, como se desfazer de um acordo tão enraizado, tão profundo, porque ele não é, Pedro, um acordo comercial. Ele é um acordo, basicamente, de instituições, ele é um acordo que envolve até mesmo a troca de cientistas, vários outros assuntos. Para a gente ter uma ideia, ele é tão complicado, que só o acordo para sair, ele tinha mais de 500 páginas, o acordo base, não estamos nem falando dos detalhes. Então, você vê aí o drama que é esse assunto e que não terminou em 2019. Vamos ver o que vai acontecer no ano que vem. E a resistência contra o Brexit não se rende, né, professor Manuel Furriela? Realmente, né, essa é uma questão super complexa, concordo com o Jamil. Nós temos vários aspectos, né? Um dos principais aspectos que a gente tem que imaginar, né, poucas pessoas entendem isso, é que até 60 anos atrás, a Europa era o grande barril de pólvora do mundo, né? Você tinha muitos conflitos, principalmente entre as maiores potências lá, né? Você tem a França, a Inglaterra, a Alemanha viviam em conflitos, causaram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, só para a gente aí ter alguns exemplos. E a partir da União Europeia, da Comunidade Europeia, ali no final dos anos 60, consolidada nos anos 70, houve uma pacificação de toda aquela região do mundo. E além disso, com o fim da União Soviética, a União Europeia ela se tornou o grande berço para receber os outros países da Europa que faziam parte do bloco da União Soviética, estavam sob a influência dela e precisavam passar por um processo de recuperação. Então a gente tem a Polônia, por exemplo, né, e alguns outros países. Então a União Europeia foi chave para a pacificação de todo o continente europeu, né? E agora, a partir do momento que ela se desfaz, saindo um dos seus principais membros mais importantes, a gente tem o receio que isso comece a alimentar outros movimentos separatistas, e são muitos que existem na Europa, né? Você tem algumas insatisfações, por exemplo, na Holanda, já começam a aparecer insatisfações na Espanha. A Espanha ela é composta de vários países, pequenos países, ou que se entendem, né, como tendo uma identidade nacional diferente da Espanha em conjunto. Isso pode alimentar movimentos separatistas em toda a Europa. Isso é realmente uma questão muito complicada. E um dos fatores que tem feito com que seja difícil, né, para a Inglaterra sair da União Europeia é o fato de que o seu acordo de paz da Irlanda pode ir por água abaixo, né? Então você tem a Irlanda do Norte, a Irlanda e a Irlanda do Norte, que entraram num difícil processo de pacificação que fez sentido com a União Europeia, porque a partir do momento que você tem todos esses países no mesmo bloco, não havia qualquer sentido em manter movimento separatista. A partir do momento que uma das Irlandas vai estar na Europa e a outra não vai estar, porque faz parte da Inglaterra, da Grã-Bretanha, né, do Reino Unido, você já vai começar a alimentar entre as Irlandas novamente um processo de insatisfação. Então, aquela fronteira que deixou de existir por conta da União Europeia, né, por conta do Tratado de Schengen, ela vai voltar a existir. Você vai precisar restabelecer uma fronteira, e esse restabelecimento é ponto-chave para começar um conflito de novo entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. Então, a gente tem uma questão muito complexa, e como o próprio Jamil disse, não é só uma questão comercial. Nesse caso que eu estou falando aí, é uma questão política, é uma questão de fronteira dentro do Reino Unido.
Agora, não foi só, né, Jamil, essa questão separatista e, como disse o professor Manuel Furriela, despertada em outros locais onde a chama já estava mais fraquinha, que levou a população às ruas da Europa, né? Você aqui, ao longo do ano, na Rádio Bandeirantes, falou sobre a gravidade da situação, claro, lá em Barcelona, mas a população foi recentemente às ruas em Paris, né, para protestar contra a reforma da Previdência. Você também, na Ásia, narrou os problemas relacionados em Hong Kong. Esses são os exemplos que me vêm à mente mais recentes aqui, mas é uma onda, né, de protestos nas ruas do mundo, né, Jamil Chad? Tem razão, Pedro. E só completando o que o professor falou sobre a questão da paz, esse é um ponto absolutamente fundamental. A União Europeia é o maior projeto de paz do século XX, né? Isso sem dúvida. Ele colocou fim a 2 guerras mundiais. Não colocou fim, mas ele foi a forma que o continente encontrou para não repetir 2 enormes tragédias. E a percepção até pouco tempo era de que esse bloco era irreversível. De repente, não é exatamente assim. Então, muito bem colocado pelo professor o fato de que esse é um assunto essencialmente político. Também é político, Pedro, a insatisfação popular. É uma insatisfação que, ao meu ver, ela não é de hoje, ela começa, ou ela tem a sua primeira eclosão na grande crise financeira de 2009. A partir dali, o que a gente vê, principalmente aqui na Europa, mas depois em outros lugares do mundo, é vamos dizer assim, uma cobrança sobre uma população que acaba tendo de pagar um preço extremamente elevado por um ajuste para salvar essas economias. Então você tem uma transformação, inclusive, do estado do bem-estar social na Europa. Você tem cortes absolutamente dramáticos de vários benefícios que existiam aqui, justamente numa geração de pessoas que, depois da Segunda Guerra Mundial, não conheciam cortes orçamentários, que não conheciam redução de direitos, conheciam a expansão dos seus direitos. E aí você tem, de repente, a partir de 2009, uma transformação dessa história. Ao ter essa transformação dessa história, você tem todo esse rearranjo, basicamente, na sociedade. E isso, entre outros fatores, pelo menos a análise aqui na Europa, abriu o caminho para nacionalismos, para rachas profundos nas sociedades, para acusações mútuas, para sociedades que estavam aparentemente pacificadas, tendo de lidar com crises bastante profundas, e aí você abre basicamente uma caixa de Pandora bastante perigosa. O que nós vemos ainda hoje, 10 anos depois, é ainda a consequência de uma sociedade que não viu respostas a todos os seus apelos dos últimos anos. Então, hoje você tem uma outra categoria de empregos, na Europa não é a mesma, você tem uma outra categoria de salários, não são os mesmos, e claro, você tem a população indo às ruas pedindo justamente maior igualdade, ou seja, a volta àquele sistema que talvez nunca mais volte a acontecer. Isso que nós vemos na Europa, e que em alguns lugares do mundo acontece, tem uma explicação, ou tem um ponto principal, que é justamente o de colocar sobre a população o preço por um ajuste que, obviamente, não foi gerado por ela. E aí o que nós vemos nesse ano de 2009, uma disparidade social inédita, isso não é só nos países em desenvolvimento, isso é inclusive aqui dentro da Europa, você vê uma insatisfação com os partidos tradicionais que não deram respostas a essa população, e aí você vê, infelizmente, a eclosão desses nacionalismos tão perigosos como toda essa crise que a gente acaba de citar. O ouvinte, claro que percebeu, o Jamil falou 2009, né? Mas é porque a Europa é um pouquinho atrasada, né? Então é por isso que ele falou. Mas é 2019 que ele quis dizer, viu? Não é 2009, não. O ouvinte percebeu aqui. Mas, professor, e aí essa onda de protesto aí? Como é que o senhor tá enxergando esses movimentos, o povo saindo às ruas? Há uma crise de modelo, né, em várias partes do mundo, né? Você teve aqui na América do Sul, a gente tem vivenciado isso, né, no Chile, né, que é considerado um caso de sucesso e realmente, em termos econômicos, é um caso de sucesso, mas a população tem apresentado várias reivindicações, né? Aquele modelo neoliberal do Chile
tem vários aspectos positivos, mas não atendeu várias questões que envolvem a desigualdade, que é um problema crônico de regiões colonizadas, como é o caso da América Latina todo, né? A questão da concentração de renda, da própria estrutura de formação do subcontinente. Então você tem várias crises mundo afora. No caso europeu, as manifestações elas têm chance realmente de aumentar, porque o europeu, como disse o Jamil, ele estava acostumado com um modelo, né, de bem-estar social, mesmo nos países de economia mais liberal, que é o caso da Inglaterra, né? Então você tinha ali uma colcha, né, toda ela preparada para atender a toda a população, pelo menos com aspectos mínimos, né? E a partir do momento que você tem enormes fluxos migratórios e tem um esvaziamento econômico com a industrialização, principalmente da China, você tem aí uma mudança que não permite, talvez, com que os governos tenham orçamento para fazer frente aos compromissos que tinham anteriormente. Então, realmente, há uma chance de aumentar os protestos. As pessoas vão ter mais reivindicações, vão sentir diminuição de direitos, porque é um problema orçamentário, sim, e isso tudo vai alimentar problemas no mundo todo, principalmente na Europa. Mas um ponto importante também que eu queria deixar aqui claro sobre o Brexit, tá, que eu acho que tem sido pouco abordado, envolve a questão do esvaziamento econômico de Londres, né? Londres atualmente é o centro financeiro de toda a Europa, de toda a União Europeia. A partir do momento que a Grã-Bretanha saia, e está já caminhando nesse sentido sair, né? Já é uma questão de tempo, assim que eles consigam acertar alguns ponteiros e sair propriamente do bloco, não vai ser mais o centro financeiro da Europa. Não sei como que eles vão lidar com esse aspecto, né? Você já tem alguns sinais, mesmo já agora no ano de 2019, de que Frankfurt está se consolidando como o novo centro europeu, centro financeiro europeu, algumas outras cidades, mas principalmente Frankfurt. Ou seja, vai mudar o eixo também. E Londres se consolidou com ótimos empregos por ser um centro financeiro, né, de toda a União Europeia, que é o principal bloco do mundo. Então não sei até que ponto o governo inglês vai conseguir sustentar uma situação de esvaziamento econômico da sua principal cidade, né? Esse é um outro aspecto importante e ninguém está percebendo isso, mas isso uma hora vai vir efetivamente à tona. Jamil, o professor Manuel Furriela citou aqui, numa das respostas, a questão dos refugiados. E eu queria abordar também esse tema, aproveitando a sua participação aqui nessa retrospectiva internacional do Bastidores do Poder. Outro assunto que você trouxe aqui exaustivamente, você tinha números, né, impressionantes aí a respeito do número de refugiados, da migração. É um problema que 2019 deixa para 2020 ainda, né, Jamil? Pedro, eu diria deixa para 2020, 2021, 2022. Isso não é algo que vai ser resolvido de uma forma imediata. O que nós temos hoje no mundo é uma série de crises que vão se acumulando, né, e que não conseguem ser resolvidas, e elas acabam basicamente ou tendo um fluxo migratório sendo gerado a partir dela. Eu cito o caso da Síria, mas não é o único. Você tem o caso do Iêmen, você tem a Venezuela, que, segundo a ONU, segundo os dados da ONU, em 2020, já no ano que vem, pode chegar a 6 milhões de pessoas fora do país. 6 milhões é o equivalente a 20% da população venezuelana. Então você tem, obviamente, a situação da América Central, você tem várias crises que coincidem no tempo, e que, ao mesmo tempo, não conseguem ser resolvidas. E aí você tem esse número recorde de refugiados no mundo, mais de 60 milhões de pessoas. Para a gente colocar também em uma perspectiva histórica, o mundo só teve esse número tão grande, na verdade, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, nós estamos voltando a uma situação em que esse fluxo, ele, obviamente, como o professor disse, coloca muita pressão sobre os governos, coloca muita pressão sobre as instituições internacionais que, sim, lidavam com crises de refugiados, mas eu diria quase de forma pontual, né? E sabiam que existiria uma crise numa determinada região, iam e tentavam resolver. Hoje o que nós vemos é uma crise permanente. Agora, há um outro aspecto que eu queria citar, Pedro, nesse negócio da gente usar a palavra crise. Eu mesmo uso a palavra crise. Enquanto esse fluxo de refugiados e de migrantes, ele era, vamos dizer assim, do Irã para o Paquistão, do Iraque para a Síria,
Da Síria para o Líbano e para a Jordânia, a gente falava de fluxo de refugiados. Quando isso chegou na Europa, olha que surpresa, virou crise, né? Então, por que eu digo isso? Porque essa realidade já é vivida por outros países de uma forma muito mais dramática do que a Europa vive. Eu dou um exemplo sempre, não é pelas minhas origens libanesas, mas eu dou esse exemplo porque ele é muito claro. O Líbano, com a guerra na Síria, viu a sua população aumentar em 25%. É como se o Brasil, de repente, nós passamos aí de 200 milhões de habitantes para 250 milhões de habitantes num curto espaço de tempo. Óbvio que isso geraria uma enorme instabilidade no país. Óbvio que os serviços públicos não dariam conta. Óbvio que teria uma grande satisfação popular. Então, enquanto essa situação se limitava à Turquia, Líbano, Jordânia ou na Ásia, ali na região do Sudeste Asiático, o mundo tratava como problemas localizados. Agora, não é agora, mas desde 2015, 2016, esse assunto toca permanentemente a Europa, a crise ganha essa conotação. Outro aspecto que é curioso dessa história toda, e com isso eu concluo, Pedro, na Venezuela, a ONU fez o mesmo apelo que foi feito para a Síria, que foi feito em outros casos, e, curiosamente, o dinheiro dos grandes doadores internacionais, esse dinheiro não apareceu. E aí, eu perguntando, inclusive, nos bastidores aqui na ONU, por que esse dinheiro, por que é que uma crise dessa proporção na Venezuela não gerou uma comoção internacional? Entre as respostas que me foram dadas, duas me chamaram a atenção. A primeira é uma crise em espanhol, né? Não é uma crise em inglês, não é uma crise, vamos dizer assim, que toca os grandes centros de poder. E segundo, ela está longe de afetar a União Europeia ou mesmo os Estados Unidos. Portanto, lamentamos muito, mas a generosidade e a solidariedade têm um limite. É isso aí, né, professor? Acho que essa definição última aqui do Jamil é bem característica, né, do problema da imigração no mundo, né? Com certeza, né? Até porque os principais destinos dos refugiados são os países vizinhos, né? Você tem aí, obviamente, uma questão deles de dificuldade de se transportar para longas distâncias. Os principais destinos, aqueles que eles almejam, estão distantes, que são os grandes centros econômicos do mundo, né? Então, basicamente, Europa e América do Norte, né? Canadá e Estados Unidos. E por conta de uma dificuldade de transporte, eles vão aos países vizinhos. O que o Jamil mencionou é verdade. A maior parte dos refugiados, eles vivem nos países próximos e são todos eles de baixo desenvolvimento. E só começam a chamar a atenção das grandes potências a partir do momento que ameaçam seus interesses e que grande fluxo de refugiados começam a ter esses países como destino, né? Então, a crise dos refugiados na Europa, ela foi muito mencionada porque eles começaram a ir aos milhões, né, em direção à Europa. Isso começou a incomodar, começou a gerar uma sobrecarga em serviços públicos e começou a incomodar a população local, inclusive com aspectos de xenofobia, como a gente percebeu aí nos últimos tempos. Mas no caso da Venezuela, né, que está perto aí de 6 milhões de pessoas saindo do seu território, que é um número gigantesco, né, praticamente o dobro da população do Uruguai, só para a gente dar um exemplo aqui, né, realmente um número super elevado, mas como o maior destinatário, o maior destino desses imigrantes refugiados é a Colômbia, alguns vêm ao Brasil, mas a Colômbia ainda é o principal destino, não causa grande incômodo ainda às grandes potências, né? Eles não têm isso na sua agenda. E é de estranhar, né, Jamil, porque o secretário-geral da ONU, ele era, né, secretário também da Acnur, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Então, uma das pessoas que mais entende em todo o planeta do tema. Então, mesmo com tudo isso, a pauta continua sendo ainda das grandes potências. Certamente. Só um comentário sobre isso. Me contaram há poucas semanas que o Guterres, que você cita aí, o secretário-geral da ONU, ele era líder partidário em Portugal, antes de ser primeiro-ministro. Antes de ser primeiro-ministro, ele era um político local, ele era prefeito de uma cidadezinha, e há poucos meses ele comentou numa dessas situações na ONU que ele tinha mais poder como prefeito da cidade dele do que como secretário-geral da ONU. Então, eu não duvido dessa constatação dele não, viu?
Com esse processo todo que a gente teve de diminuição do multilateralismo, né? As questões multilaterais, você teve um desprestígio jogado nas costas da ONU. Ela perdeu muito protagonismo, né? Isso é verdade. Jamil Chad, quero te agradecer aqui pela participação hoje estendida no Bastidores do Poder para trazer uma retrospectiva internacional, principalmente com foco aí na Europa, onde você vive e traz todos os dias informações muito pertinentes e importantes. É fundamental o seu trabalho aqui para o funcionamento da Rádio Bandeirantes e o ouvinte da Rádio Bandeirantes ficar ligado com o que de mais importante acontece na ONU e também na Europa. Obrigado pela participação aqui, um grande abraço, hein, Jamil? Grande abraço a todos, ao professor, e feliz ano novo. Feliz ano novo para o Jamil Chad, direto da Europa, que volta aqui na programação da Rádio Bandeirantes a qualquer momento. E nós, no próximo bloco, na sequência aqui no Bastidores do Poder, vamos falar um pouco sobre a América Latina, né? Que faltou. Falamos já sobre os Estados Unidos, sobre a Europa, abordamos um pouco da questão da Ásia e vamos falar então da América Latina, hoje recebendo aqui o professor Manuel Furriela, que é professor de Relações Internacionais e reitor das Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU. Voltamos aqui no Bastidores do Poder com o professor Manuel Furriela, professor de Relações Internacionais, reitor da FMU, conosco analisando hoje aqui, em passagem, os assuntos mais importantes do ano nas relações internacionais. Queria abordar nesse bloco aqui com o senhor a questão da América Latina, da América do Sul, né? Começando pela relação do Brasil com a Argentina, o nosso maior parceiro comercial, que tem aqui, dentre os vizinhos, agora uma rixa entre os presidentes, né? Que são presidentes que têm perfis de confronto e que não estão no mesmo lado político, né? De alguma forma o senhor vê risco para essa relação em 2020? Olha, eu acredito que não, né? Eu acho que o pragmatismo vai prevalecer. Ambos são estados com interesses muito importantes um no outro, né? No caso do Brasil, principalmente porque a Argentina ela importa produtos industrializados brasileiros em larga escala. É muito importante para a economia brasileira a continuidade de uma ótima relação com a Argentina e, por conseguinte, uma relação comercial, né? Então há um interesse importante. A maior parte das exportações brasileiras tem sido de produtos commodities, produtos que não são industrializados, de baixíssimo valor agregado, né? Basicamente produtos agrícolas, minerais, a gente sabe, matérias-primas, e poucos destinos compram produtos industrializados em larga escala do Brasil. É uma pauta importante que nós temos com a Argentina, então com certeza o Brasil não vai deixar isso ser colocado a perder. E no caso da Argentina, ainda mais na situação econômica que se encontra, né, que é muito ruim, já vem de muitos anos, o governo do Macri não foi capaz de superar esses problemas, né? A gente pode até analisar que motivos levaram a isso, mas de qualquer forma a realidade é que a crise por lá continua. Então a Argentina de forma nenhuma vai perder uma parceria comercial com o Brasil, né? Que é do seu principal parceiro aqui na região. Então isso não tem nenhuma chance, acredito, de ocorrer. E houve uma sinalização do presidente Bolsonaro ao enviar o vice-presidente da República, que não é qualquer pessoa, né? O Mourão tem um protagonismo no governo, né? Ele é uma pessoa de relação próxima com o presidente da República, apesar de alguns desgastes aí que a gente percebeu no início deste ano de 2019, né? Então, ao enviar para a posse do presidente argentino o vice-presidente Mourão, o Brasil já deu uma sinalização de que dá importância sim à Argentina e de que vamos colocar aí todo mundo os pés no chão e tocar a vida e ter as relações comerciais que nos interessam e deixar de lado desavenças políticas, né? E o novo presidente da Argentina também é uma pessoa muito pragmática e apesar de ter a Cristina Kirchner como vice, não acredito, por ser um político tradicional de muito relevo na Argentina, não acredito que ele vá dar vazão ou dar muito ouvido a questões menores, né? Questões de picuinhas de relações políticas ou de visões diferentes. O mundo mudou, o Brasil elegeu um governo de direita, a Argentina voltou com um governo de esquerda, então aquele caráter homogêneo que a gente tinha na América do Sul com muitos governos semelhantes, não existe mais. Então, a partir de agora, os governos locais eles vão ter que se entender, né, para manter as relações comerciais e deixar essas desavenças de lado. Então, acredito que as sinalizações em ambos os lados
já são no sentido de que isso não vai ser um grande problema. Bolívia sofreu também um processo eleitoral para lá de tumultuado, com denúncia de fraude, né, no processo eleitoral. A saída do presidente Evo Morales, que renunciou e foi para o México. Que desfecho que o senhor vê aí para essa história em 2020? A Bolívia tem um caso de uma crise que não deveria ter acontecido, né? Porque o presidente Evo Morales, ele fez uma gestão muito bem conceituada no país, né? Que aqui a gente não está para analisar se governo bom é de esquerda ou de direita. Claro, né? claro. Que a gente está para fazer uma análise naquele contexto. Então ele estava se dirigindo muito bem, mas caiu na mesma tentação de que muitos presidentes, né? Toda vez que tem uma grande força política, quer continuar no poder, mas não é o caso dele, não. Isso é no mundo todo, né? E aí entrou num processo eleitoral que não havia uma previsão constitucional de reeleição. Realizaram um referendo em 2016, onde a população votou contra a reeleição e mesmo assim aprovaram uma emenda. Foi realizado o processo eleitoral, um processo eleitoral questionado pela OEA, considerado fraudulento, que deslegitimizou o processo e causou no Evo Morales um desgaste que fez com que ele renunciasse. Então, uma crise que não precisava ter se instalado. Mas o fato é que agora temos essa crise, né? Temos uma crise e que vai ser difícil ser equacionada, porque qualquer outro grupo local que queira manter ou governar a Bolívia antes da realização de uma eleição não vai conseguir pacificar o país. Então, um novo processo eleitoral, desde que seja legítimo, bem organizado, é a única saída que temos. E até agora não há uma sinalização concreta no governo transitório sobre a realização de eleições. E o Evo Morales ele vai ser peça-chave na superação. Porque se ele decidir continuar com a sua candidatura, vai haver uma crise. Se ele decidir que não vai se candidatar, mas continuar mantendo uma postura, né, de que realmente foi alijado, foi prejudicado, nós teremos outra. Então a Bolívia ela necessita de um grande diálogo que envolva Evo Morales por conta da força política que ainda tem, para que haja um ponto de superação numa próxima eleição. Mas infelizmente eu não visualizo esse futuro promissor, pelo menos por enquanto. A gente entrevistou o senhor aqui ao longo do ano para falar sobre a questão da Venezuela. Em determinado momento, Juan Guaidó estava muito próximo ali de tomar o poder mesmo, né, e destituir o presidente Maduro. Depois, isso acabou perdendo força. Eu lembro até que o senhor alertava aqui já da proximidade dos militares com Maduro, e essa blindagem me parece que foi fundamental para que ele continuasse no poder. Agora a situação parece que deu uma esfriada, é isso mesmo na Venezuela? Na verdade, né, o esfriamento foi pelo lado da oposição, né? O Guaidó ele tentou assumir o poder usando algumas informações que depois foram verificadas como não sendo verdadeiras, né? As informações davam conta de que ele já teria parte dos generais, né, os principais comandantes militares a seu favor, e depois foi verificado que, na verdade, eram patentes baixas, militares de baixa patente que o apoiavam em pequena escala. Então ele não tinha força militar ou ligação militar suficiente para que fosse o que assumisse o poder. Então, no caso da Venezuela, não acredito que houve uma apaziguação do processo. E sim, né, a oposição que mostrou que não tinha tanta força assim, entrou num processo de desgaste. Né? Então, a questão na Venezuela está longe de ser resolvida. Há uma grave crise humanitária, né? Nós acabamos de falar aí próximos de 6 milhões de venezuelanos que tiveram que sair do país, né? Então o governo Maduro ele é sim um governo desgastado, que está sendo mantido no poder por uma força militar, que nós temos vários aspectos para analisar, né? Porque essa força militar ela é pressionada a manter o apoio, inclusive por interferência internacional de Cuba, China e Rússia, né, que dão força para que o governo de Maduro prossiga. Agora, no caso da Venezuela, eu verifico como possibilidade de superação, né, a realização de outras eleições. Eu acredito que Maduro vai ter que ceder a um processo de pleito que seja transparente. Caso contrário, ele próprio será vítima desse processo de desgaste. Mas o seu afastamento do poder agora é improvável, mas a crise venezuelana ela não é menor do que era no começo do ano.
Professor Manuel Furriela, para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui muito produtivo, né? Qual é a avaliação que o senhor faz das relações internacionais por parte do governo Jair Bolsonaro nesse primeiro ano de mandato? O que dá para esperar para 2020? Realmente, o governo Bolsonaro, ele havia na campanha eleitoral, um ano atrás, dado indicações de que se voltaria muito mais aos Estados Unidos, né? Uma relação com os Estados Unidos, o que não é ruim. A gente tem que entender que os governos fazem opções, né? Então ele busca focar a sua política internacional em certas regiões do mundo. Isso não é que é certo ou errado, né? É sim uma questão de postura e tem que tomar certos cuidados. Mas aí durante o ano de 2019, realmente eu acredito que a gente avançou. Porque no caso do Mercosul, houve um lado do governo muito mais pragmático, de voltar à conversação, né, com o Mercosul, de restabelecer o Mercosul em alguns parâmetros importantes. Houve o acerto do acordo com a União Europeia, que é histórico, há mais de 20 anos esse acordo era negociado. E no caso dos Estados Unidos, ainda tem que se desenhar um pouquinho melhor, porque o presidente Trump tem lá sua própria crise, que tem afastado qualquer possibilidade, acredito eu, de ceder em alguns aspectos a qualquer país, inclusive ao Brasil. Mas o Brasil ele conseguiu diversificar suas relações em um governo que havia indicado que só faria relação praticamente com os Estados Unidos, o que é um avanço. Então eu acredito que a política externa brasileira ela foi muito pautada por uma análise muito mais técnica das relações que mais nos interessam. Então nós fizemos ótimos negócios no Oriente Médio, na visita do presidente ao Oriente Médio. Fizemos um ótimo acordo com a China que já permitiu o aumento das exportações brasileiras, né? Então acredito que o Brasil tem um ano feliz nas suas relações internacionais, pelo menos no aspecto econômico. No aspecto de alinhamento político, a gente ainda tem que aguardar. Professor Manuel Furriela, reitor da FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas, professor de Relações Internacionais, colaborador aqui sempre da Rádio Bandeirantes nos assuntos mais importantes, principalmente no Bastidores do Poder. Obrigado pela presença hoje aqui, um feliz ano novo para o senhor. Esperamos contar com seus conhecimentos no ano que vem aqui ao longo da nossa programação. Eu que agradeço o convite, quero parabenizar novamente o programa, parabenizar o Pedro, excelente a tua participação, a gente acompanha bastante. E esse programa em específico é um dos melhores que a gente tem na programação dos rádios aqui em São Paulo. Parabéns.